Ei, pastor, isso aqui é cadeia? Não entendi, peraí que eu tô gravando, peraí. Não, mas aí o que acontece? Você, o que foi falado ontem aqui? Aí você senta só você e ele no particular. Ô, Thiago, na paz. Porque
gota a gota. Lembra de Raquel? Raquel era estéril. Não podia ter filho. Ela falava para Jacó assim: Jacó, quero filho. Dá-me um filho. Jacó falou assim: sou eu Deus para te dar filho? Não sou Deus para te dar filho. Ela falou: mas eu quero filho. Ela insistiu em ter um filho. A insistência dela em ter aquilo que não era para ter levou a ela à morte. Porque ela insistiu, ela pediu. E como é que se chama isso? Vontade permissiva. Deus permitiu, mas Deus não queria dar. Tem coisas que Deus dá, mas não é o que Ele quer te dar. É pela sua insistência. É pela minha insistência. E pelo fato da nossa insistência e teimosia, muitas das vezes nós perdemos aquilo que Deus tem para dar. Porque o que Deus tem é soberano, irmão. Aleluia. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor ela enriquece e não traz consigo dores. E olha que interessante isso. A Bíblia vai dizer que quando ela perde o filho, Deus concede o filho, mesmo que Ele não conceder pela insistência dela. Quando a criança nasce, ela morre. Ela não poderia ter ficado só com um e ter vida. Ficar só aquilo que Deus estabeleceu e ter vida. Então tem coisa, irmão, que Deus tem para nós. Mas sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é não saber pedir, é não saber orar, é não saber pedir a Deus aquilo que nós queremos, ou muitas das vezes que está no coração dele, porque nós queremos aquilo que está no nosso coração. Nós oramos: Deus, seja feita a sua vontade, é fácil, irmão. Agora viver a vontade de Deus que é o difícil. Desse modo. Porque nós pedimos assim: Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Você está estabelecendo: Deus, faça em mim aquilo que você quer. Aí quando Deus vai fazer a vontade dele, Deus tira aquilo que não presta a sua vida, Deus tira aquilo que não presta a minha vida, e nós reclama: Senhor, ela foi embora. Senhor, ele foi embora. Mas você não mandou Deus entrar com a vontade dele, irmão? Quando pediu para ele entrar com a vontade dele, para tirar aquilo que não presta, que nos para, que nos afasta, que nos traz da presença de Deus. Mas a vontade soberana era maior. Pergunto por quê? Por quê? Não, porque muita gente pergunta hoje, mas por quê? Por quê? Porque a vontade soberana não nasce no meu coração, nasce no coração de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus fiel. Lembra de Davi? Quem escolheu Saul? O povo. O povo quer um rei. O povo olha para a nação e fala assim: queremos um rei. Por que outras nações têm? Samuel se entristece. Pastor Joel. Samuel se magoa. Vai orar. Deus fala: Samuel, por que entristece o seu coração? Sabendo que eles não rejeitam você, mas a mim. Porque quem reinava sobre Israel era Deus. A Bíblia diz que no mesmo instante Deus fala: Samuel, enche um vaso de azeite e dá o rei para eles. Saul começou bem, terminou mal. No capítulo de número 10, 11, 12, do 12 diante, você vai ver o povo questionar sobre o reinado de Saul. Já não quer mais Saul como rei. Estão rejeitando Saul já como rei. Porque é vontade permissiva. Deus não deu porque ele quis. Deus deu pela insistência. É que nem casamento, pastor. Meu Deus, é forte. É que nem casamento. Eu quero uma mulher. Olha que saia linda. Que salto lindo. Mas ela canta bem, pastor Joel Santana. Ela canta tão bem. Lá que vai ver, café da manhã, meio-dia, almoço 3 horas da tarde e janta meia-noite. Misericórdia. Minha roupa tá passada, tá nada. Mas se não foi ela que você pediu, agora que ela largar, segura a bucha, meu irmão. É Jesus. Desse modo. É Deus. Deus te melhor. Deus te
mas é ela que eu quero. É ela que eu quero. A vontade soberana não nasce do coração do homem. Porque quando o povo vai reclamar com Deus, vai reclamar com Samuel, referente a Saul, a soberba de Saul, a rebeldia de Saul, Deus vai falar para Samuel, Samuel, até quando tu treinador de Saul, verso 16, tendo eu já rejeitado. Agora segura essa, se não pegar, você está boiando, irmão, pelo amor de Deus. Segura essa. Ele falou assim, agora enche o chifre de azeite. Aleluia, Jesus. É forte. E vem até Jessé o Belemita. Pera lá. Aleluia. Ele está em Samar. Onde ele está? Vamos lá, onde ele está? Ele falou assim, agora vem até Jessé o Belemita. Pera lá, como é que Deus fala assim, vem, se ele está em Samar? É forte, Deus. Então quer dizer que Deus está falando aqui, trabalhando lá? Então quer dizer que Deus fala aqui com você aqui e está trabalhando na sua casa. Glória! Então quer dizer que Deus fala aqui no seu coração dizendo, pode se preparar que Ele está trabalhando na sua vida. Aleluia! A sua casa eu cuido, a sua família eu cuido, os seus filhos eu cuido, o teu trabalho eu cuido. Não se preocupa, levanta a mão e libera o glória. Deus está falando com Samuel em Samar. Ele falou assim, vem ao onipresente de Deus. Porque eu, Deus, preparei o rei. Ele diz assim, agora eu preparei alguém para reinar sobre Israel. Eu, a vontade soberana, preparei o rei para reinar sobre Israel. Enche o chifre. Por que o chifre, Vasco? Porque para ter o chifre tem que ter sacrifício. É forte. Por que Samuel foi ungido com o vaso? Porque o vaso é a tipologia do homem. Isso agora é minha vez. Rejeitei Samuel, rejeitei Saul. Agora eu escolhi o rei para reinar sobre Israel. Vem aqui a gestão belemita, porque ele está lá, atrás das malhadas. Sabe o que eu quero dizer para vocês com isso? E ao meu coração com isso? Que vale a pena esperar a vontade soberana, irmão. Eu creio. Aleluia. Tiago vai dizer que nada tens, porque nada pedes, quando pedes, pedes mal. Aí, Jesus, em um dos seus evangelhos, vai dizer assim: pedi, recebereis, buscareis e encontrareis, bateis e abrisse-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Sabe o que acontece? Tem que saber pedir, irmão. É, Deus. Saber conversar com Deus. Deus não é o nosso empregado. Deus não é o nosso funcionário. Deus não é. A vontade soberana de Deus é que você viva o melhor dessa terra. E ele diz em Isaías, número 1, acho que 18: se quiseres e ouvires. É escolha, é opção. É opção. Você não é obrigado. E que a esperação não é obrigado a ser crente, irmão. Verdade, cara. Aqui nós pegamos macumbeiro, quem dizer, dá que banda, dá um banho de todas as bandas do mundo, irmão. Todas as bandas nós pegamos, irmão. Mas o Evangelho, desde esse projeto é pregado. Porque a vontade soberana é que abriu essas portas. Foi a vontade soberana que visitou você, me visitou e te visitou na beira da morte. Enquanto alguém falou assim que acabou, depois você acabou. Eu estou chegando com vida e vida. Alguém tentou dizendo, esse não volta mais. Quando menos esperava chegar a você mancando, com um pé só, com dois pés, arrebentado, quebrado. E alguém perguntava o que aconteceu. Sem você entender, foi a vontade soberana que te guardou no camarada. Foi meu filho, a vontade soberana que te colocou de pé. Para dizer que hoje, cuidado que você perde, irmão. É forte, meu Deus. Porque se der errado, não culpe Deus. Jesus. Tremendo Deus. Eu quero. Raquel pediu, morreu. O povo pediu, se decepcionou, Saul. Aí eu falei assim, deixa eu fazer. Olha que Deus fala assim, deixa eu fazer. Ei, aleluia. Eu fazer lá em Belém, atrás das malhadas.
Apacentando ovelha deficiente. Um João. Nós que ele está, Senhor, primeiramente escondido. Enche o tipo de azeite e vem. Sabe o que é isso, irmão? Enquanto Deus fala para quem recebe essa palavra, Deus trabalha. Eu aprendi que Deus trabalha para aqueles que nem esperam. Aleluia. Deus abençoe meus todos. Terça de salvação abençoado em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez. Palavra forte, irmão. Forte, hein? Que palavra forte. Meu Deus. Pastor Joel. Fica à vontade, amém? Deus A palavra do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Para mim é um prazer maravilhoso estar aqui diante dos irmãos. Depois de tanta situação que eu passei. Perdoa por eu estar de bermuda, estou sem roupa. Amém. Vai ver algo vai chegar também. Em nome de Jesus. E precisava ouvir o que foi falado aqui agora. Eu tive uma noite perturbada. Eu acordei e falei, Deus, que noite foi essa que eu tive? Mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a Glória! Então nós ouvimos aqui sobre pessoas que pediram, né? E a Bíblia diz que a gente não recebe porque pede mal. É verdade. Eu vou falar sobre um homem que não pediu, mas aceitou o que Deus mandou. Abacuque. Abacuque capítulo 3. Feliz de ouvir o pastor Leves. Somos amigos aí de nossa caminhada. Feliz de ouvir aí. Todos nós somos guerreiros, irmãos. Eu quero restaurar o meu ministério pastoral, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Quero restaurar minha chamada pastoral. Tudo que eu aprendi a ser com dependência química, eu quero jogar dentro da lata do lixo. Tudo respeito, irmão. Sou profeta, irmão. Sou profeta. Aleluia. Aleluia. Presta atenção, irmãos, porque eu prego ensinando e ensino pregando. Ó. Capítulo 3 de Abacuque diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo monte de Parã, e a sua glória cobriu o céu e a terra e encheu do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou, separou nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se curvavam. Andar o eterno seu. Vi a essas tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios do Senhor que está irado, contra os ribeiros foi a ira, e contra o mar foi o teu furor, para que andasse montado sobre os teus cavalos de salvação, descobertos se fez o teu arco, os seus juramentos feitos nas suas tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com rios, os montes te viram e temeram. Inundações de águas passou do seu abismo, a sua voz levantou a sua mão ao alto. O sol, a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas trevas, ao redor do relâmpago da sua lança.
com indignação marchaste pela terra, com ira trilhastes as nações, tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido, tu feristes a cabeça, a casa do ímpio, descobriu o fundamento até o pescoço. Tu abriste os seus próprios cajados à cabeça dos seus guerreiros, e eles argumentaram tempestuosos para que lhe espalhasses, alegraram-se, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa grande das águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremendo nos meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e eu estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o meu povo, que nos destruía. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Os campos não produzam mantimento, as oliveiras das malhadas sejam arrebatadas, e no curral não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Amém? Esse contexto aqui, e esse texto, forte demais. Para quem está num estado deplorável que é o nosso, que nós estamos numa situação em que nem a nossa alma mais acredita mais em nós, porque nós passamos 3, 6, 9 meses bem, quando nós se deparamos com uma se tornamos lixos, andamos sujos, deixamos de escovar os nossos dentes, lavar nossas mãos, lavar nosso rosto, cortar nosso cabelo. Aqui a Bíblia diz que quando ele escuta, o ventre dele embrulha e os ossos dele apodrecem. Glória, aleluia. Porque ele sabe que a destruição que Deus tem para com a nação é muito grande. Porque a Bíblia vai dizer que quando a nação ela é devastada por Nabucodonosor, quando Jerusalém é destruída pelo povo inimigo, as famílias passaram tanta fome que elas comiam um ao filho do outro. Que eles comiam esterco de cabrito. Só que Abacuque, ele sabia que no estado deplorável ele podia clamar a um Deus, aleluia, que ouviria o clamor do sofredor, aleluia, daquele que sabia que Deus podia mudar a história. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito de Deus. E aí Murilo, ele se concentra, pastor Hermes, ele firma as estacas espirituais, e ele começa a olhar, e ele começa a ver que os pastos não estão verdejantes, ele começa a ver que as ovelhas não estão no lugar, ele começa a ver que a vida está destruída, que a família está destruída, que a esposa está do lado, ele está do outro, o filho está do outro, que o desemprego chegou, que tudo está contra ele. Ele olha para o céu e diz: Deus, ainda que a figueira não floresça, Glória a Deus. aí ele diz assim, ó: ainda
que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Aqui está o negócio. Porque a oliveira, quando ela é moída, escorre dela ao azeite. Deus. E azeite na Bíblia fala de unção. E aonde a unção chega, segundo a Bíblia, Aleluia. despedaça todo Glória a mundo. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ei, Jesus. Nessa manhã eu quero profetizar na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Toda unção satânica, diabólica, maldita que veio para manchar o nome da nossa família, do nosso ministério, da nossa casa, dos nossos sonhos, que a gota do azeite que está sendo espremida. Quem acredita nisso? Santo é o seu nome, Senhor. Ele diz assim, ainda que a oliveira seja espremida e não escorra o azeite, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então que nessa manhã, aleluia, nessa simples saudação, nessas simples palavras, que nós possamos entender uma coisa: a alegria do Senhor é a nossa força. Deus. Se souber a vontade que eu estou de abrir aquele portão, mano, de recomeçar a minha vida, só que eu vou bater uma meta aqui, ó. Amém. Glória a Deus. Pela última vez na minha vida eu vou bater essa meta que está aqui no meu coração. Eu vou assumir o ministério pastor Joel Santana. Glória a Deus. Aleluia. Aonde eu não precisava falar com ninguém. Meu telefone tocava, pastor, vem pregar na Bahia, vem pregar no Rio de Janeiro, vem pregar no Amazonas, vem pregar aqui, vem pregar ali, vem pregar ali. Minha vida era de joelho, era consagrada a Deus, era de respeito à minha esposa, de respeito aos meus filhos, de respeito ao meu pastor, apóstolo Luiz Salgado. Então a vida de desrespeito, ela vai cair por terra na minha vida. E eu me alegrarei no Senhor junto com vocês essa manhã. Dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Palavra forte, palavra maravilhosa. Homem de Deus. É um privilégio estar com vocês, irmãos, de verdade. São manhãs como essa que eu quero levar lá para fora. Tem dias difíceis aqui, tem tardes, tem noites que nós deitamos só nossa fronha e nosso travesseiro não sabe o que acontece ali. Vira de um lado e vira do outro. A inquietude predomina, a gente tem pesadelo, não consegue dormir. Mas tem manhãs como essas aqui. Tem palavras como essas aqui que fazem com que tudo vale a pena. Eu louvo a Deus por essa manhã, eu louvo a Deus por essa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos colocar de pé. Vamos fazer mais uma oração. Eu já vou entrar direto na palavra. Amém? Amém. Pai amado, Senhor Deus, eu só tenho que te agradecer, eu só tenho que te exaltar sobre tudo, sobre toda a sua criação. A sua criação nesse momento é testemunha, o vento, as aves do céu, é testemunha do quanto nós te adoramos essa manhã. Porquanto eu peço que nesse momento, por caridade, pela misericórdia, fale conosco, fale em nossos corações, mas não fale o que queremos ouvir,
mas fale aquilo que o Senhor quer que nós escutemos. Fale aquilo que o Senhor quer falar conosco. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 31. Mateus, capítulo 10, versículo 31. Diz assim: não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Eu vou ler de novo. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Não feche a Bíblia. Vem comigo. 1 Samuel, capítulo 16. Parece que o pastor Everson adivinhou. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Perdão, 1 Samuel 16, capítulo 6. 16, versículo 6. Que diz: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. Em outras traduções, acabaram-se os mancebos. E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, formoso, de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Olha o mistério, pastor Everson. Então Samuel tomou o quê? O chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Você pode se assentar, louvando o nome do Senhor com as suas palmas. Irmãos, essa palavra eu confesso para todos que ela está no meu coração queimando a dia. Porque eu quero falar nessa manhã sobre os improváveis. O que é improvável? Eu sou improvável. Sabe o que significa a palavra improvável? É o que não tem mais jeito. É aquilo que as pessoas olham e falam assim: ó, não tem mais jeito. Não tem mais esperança. Aos olhos do homem, nós aqui somos algo improvável. Vamos na contramão da lógica. E Mateus 10, 31 é uma passagem, é um versículo que me encanta. Porque Jesus está dizendo assim: ó, não temais vós, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Algumas Bíblias falam sobre os pardais. E tentando entender o que tem esse mistério dos passarinhos, é que naquela época, os passarinhos, os pardais, eles não tinham grande valor comercial. Se podiam comprar vários passarinhos com pouco dinheiro. Então Jesus está dizendo assim: ó, não se preocupe, porque se o mundo não te dá um preço, não te dá o valor que você merece, para mim você tem valor. Se o mundo não dá o valor que você tem, aos meus olhos você tem um valor imensurável.
Então Deus está dizendo assim, não tem mais, porque você vale mais do que muitos passarinhos. E falando sobre improvável, uma das histórias que mais me fascina é a história de Davi. Porque Davi é realmente, dentro da casa de Jessé, improvável. Quando Samuel chega até a casa de Jessé o belemita, Samuel espera encontrar algo atraente aos seus olhos. Samuel espera encontrar um jovem robusto, bonito, com perfil de rei. E os filhos de Jessé realmente eram jovens bonitos, atraentes, fortes, se vestiam como rei, tinham aparência de rei, mas os olhos de Deus não procuravam o que os olhos de Samuel procuravam naquele dia. Então, quando Samuel chega na casa do Jessé, ele disse, a palavra do Senhor diz que Samuel vê a Eliabe e diz, certamente é esse, porque ele é forte, é bonito, tem uma aparência diferenciada. Só que o Senhor olha para o profeta e diz assim, eu não quero isso. Porque, Samuel, eu vou te explicar um segredo, Samuel. Eu não olho com a ótica do homem. Eu não olho como o homem olha, eu não procuro o que o homem procura. O homem procura status, o homem procura aparência, o homem procura algo que seja atraente, convidativo. Mas Deus, quando olha para um lugar como esse onde nós estamos, Ele não procura a melhor camisa, Ele não procura quem está com a calça mais bonita, Ele não procura, pastor João, se você está bem trajado, se você está de calça ou não está. Ele não procura se você tem um relógio como esse, não. Ele só precisa de um coração. Glória a Deus, aleluia. E o interessante é que todos aqueles filhos de Samuel, eles tinham uma característica que eram similares. Pastor Danilo, eles tinham experiência de guerra. Eles eram homens que tinham a malícia da guerra. Eles tinham experiência do poderio das armas, de estratégia de batalha, posicionamento de batalha, como posicionar o exército, como atacar o inimigo, Alex, como se defender. Mas Davi tinha algo que os irmãos não tinham. Enquanto os filhos de Jessé tinham experiência de guerra, Davi tinha experiência de paz. E era essa a característica diferencial de Davi. Davi sabia lidar com ovelha. Davi tinha experiência no campo. Porque Davi diz mais para frente que quando vinha um leão atacar o rebanho, ele ia lá, matava o leão. Quando vinha o urso tentar pegar o rebanho, ele vinha e matava o urso também. Então, Davi vivia no anonimato. Ninguém via o que acontecia no pasto. Mas eu quero te trazer nessa manhã para dentro da ótica de Davi. Vamos conjecturar aqui, imaginar como Davi despertava. Davi não recebia um pagamento para fazer aquilo. Davi não recebia mesada para cuidar das ovelhas de papai. Davi fazia por amor. Davi cuidava do rebanho do pai dele por amor. Davi fazia aquela obra por amor. Talvez Davi conhecia cada ovelha pelo seu nome. Talvez também as ovelhas conheciam Davi só pelo cheiro. Então Davi, um certo dia, está lá no pasto, como todos os dias ele fazia, no sol rachando, no sol quente, cuidando das ovelhas. Agora imagina você, Davi, olhando para o lado da casa do seu pai e vendo uma movimentação diferente acontecendo ali. Imagina, atenção para aqui, irmãos, em nome de Jesus. Imagine vocês. Amém? Toda atenção é pouco aqui em nome de Jesus. A palavra está aqui na frente.
Davi então está ali cuidando das ovelhas, quando de repente tem uma movimentação diferente acontecendo lá longe. Então ele vê o profeta chegando dentro da sua casa, e juntamente com o profeta, os seus irmãos já se apresentam perante o profeta, e ele fala: está acontecendo alguma coisa, mas deixa eu me colocar no meu canto, porque o meu lugar está aqui fora. Eu sou um improvável dentro de casa, ninguém me chama. Isso! E então, enquanto Davi está lá no pasto, cuidando das ovelhas, algo acontece na casa, presta atenção. Enquanto Davi está pondo a mão no arado, algo acontece dentro de casa. Pegou? Enquanto você está aqui pondo a mão no arado, algo está acontecendo aonde? Em casa. Porque o Deus que estava com Davi no pasto também estava dentro da casa. Deus é onipresente. Irmãos, entra comigo na mensagem. Então, aos olhos, dá uma ajuda aí, em nome de Jesus. Então, aos olhos do homem, os irmãos de Davi tinham todo o estereótipo, todas as características. Talvez aos olhos do homem você não tinha nenhuma característica atrativa lá fora. Deveras, andávamos como largados, andávamos como ovelhas perdidas. Mas um dia, uma mão nos puxou do chão. Um dia, uma mão nos limpou. Uma mão tirou todos os carrapichos que estavam presos em nossas mãos. Nos limpou, nos lavou. E hoje nós estamos aqui. Glória a Deus. Queridos, quando se acabaram os mancebos, os jovens, eu consigo imaginar, dentro de uma sala, todos os filhos de Jessé, o profeta, juntamente com seu pai. Acabaram-se os jovens e houve um silêncio. Então Samuel pergunta a Jessé: ô Jessé, não é por nada não, você tem certeza que são todos aqui? Acabaram os seus filhos? Acabaram os mancebos? Eu consigo, pelos olhos da fé, imaginar uma troca de olhares entre os irmãos de Davi. Tipo, será? Mas está lá fora, está fedendo a ovelha, está fedendo a esterco, está todo sujo. O profeta veio procurar alguém, mas ele é o menor, ele é o improvável, não é possível. Então Jessé, olha só, irmãos, ele era tão improvável que Jessé diz assim: tem um, mas está lá fora, é o menor e está lá fora cuidando das ovelhas. Ele era talvez desacreditado até dentro da sua própria casa pelo seu próprio pai. Então o profeta diz assim: mande-o chamar. E tem o seguinte: ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não voltar para casa. Ninguém vai se assentar na mesa enquanto ele não entrar para dentro. Sabe o que é isso, irmão? Isso é honra. Isso é dupla honra de Deus na vida de Davi. Deus começou a exaltar Davi naquele momento. No momento que o profeta disse que ninguém ia se assentar, irmãos, ninguém. É até o próprio sacerdote da casa, até o próprio pai de Davi. Nem o pai de Davi ia se sentar naquela mesa enquanto Davi não entrasse. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida em nome de Jesus. Enquanto você não voltar para casa, nada vai acontecer sem a sua presença. Quando você chegar em casa, você vai ver um reboliço que passou lá dentro, mas pro bem. Você vai ver algo de diferente na sua casa, porque tem gente lá fora te esperando. Tem uma dupla honra para você lá fora te esperando. Tu tinha um bom trabalho, Deus tem o melhor. Tu tinha um bom relacionamento, não tem
mais, mas Deus vai te dar o melhor. Glória a Deus. Ah, mas a minha família não acredita mais em mim, mas vai voltar a acreditar. É, Deus. Aleluia. Creio, Senhor. Então você consegue imaginar comigo Davi lá do lado de fora cuidando das ovelhas, dando alimento para as ovelhas, colocando a água dentro do aprisco, dentro do curral. Quando se ouve uma voz assim, ó, Davi, vem para dentro de casa, estão te chamando. Talvez Davi parou, olhou, mas ninguém nunca me chama para dentro de casa. Meu Deus! Ninguém nunca nem lembra que eu estou aqui no pasto. Eu sou improvável. Então Davi vai caminhando em direção à casa. O que será que está acontecendo? Davi não estava entendendo nada. Aquilo estava fugindo da rotina de Davi. Não fazia parte, irmão, da rotina de Davi. Está indo para dentro de casa durante o expediente. Talvez, Davi pegava a melhor coxinha de frango na hora da janta. Talvez, quando Davi ia beber água, já nem tinha água gelada. Talvez ele era o último a pegar o alimento. Talvez ele ficava com o menor pedaço de pão. Ei, querido, ele era um improvável, assim como eu e você somos. Mas vai chegar uma hora que tu vai ter que voltar e entrar dentro de casa. E vai ter uma dupla honra te esperando lá dentro. Porque ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. Porque a presença de Deus estava sobre aquele lugar. Aleluia. Então Davi chega dentro de casa, pela porta dos fundos, deveras, como sempre entrava. Afinal, ele era improvável. Então Davi se depara com olhares clínicos, olhares de curiosidade. Os olhos de todos vislumbram Davi entrando. Agora imagina comigo um rapaz ruivo, de gentil aspecto, franzino, não tinha aparência de rei, mas tinha um coração dentro daquele Glória a Deus, aleluia. que era o segundo coração de Deus. É Deus. Então Davi entra, abre esse espaço para Davi. E de frente de Davi está o profeta. E enquanto Davi entra, Deus já fala com o profeta: é esse. É esse. Talvez o profeta olha, mas o profeta que é profeta, ele conhece a voz de Deus também. Talvez o profeta olhe e fale: agora eu estou entendendo o mistério. Porque Deus realmente, Pai, tu escolhe o pequeno para confundir o grande. Tu pega realmente o louco para confundir o sábio. É Deus. Tu faz aquilo que na ótica humana não tem lógica. Então Davi entra, talvez cheirando a ovelha mesmo, talvez com um cheiro de esterco, talvez com um cheiro de grama. Davi para de frente ao profeta. Ali Davi talvez já entendeu o que estava acontecendo, e o resto da história tudo já sabe. A cabeça de Davi é banhada com azeite, e quando aquele azeite impacta a cabeça de Davi, uma aliança é feita entre céu e terra, entre criatura e Criador. Ali nasce um novo rei de Israel. Tem uma coisa curiosa, pastor Leandro. Eu ouvi um certo cleritor uma vez dizendo: quero passar para vocês. O profeta obviamente poderia ir até o pasto. Já viu essa, pastor? O profeta obviamente poderia ir até o pasto e ungir Davi no pasto. Não poderia? Poderia? Sim. Mas por que Davi teve que entrar para que ele fosse ungido? Porque Deus queria honrá-lo dentro de casa. Amém. Deus queria honrar ele dentro da sua parentela. É aqui que entra a sua história nessa manhã. Deus não quer te honrar na rua.
Deus não quer te honrar na sua quebrada. Deus quer te honrar dentro da sua casa. Deus quer te honrar dentro da sua casa. Deus quer te honrar perante os seus irmãos. Deus quer te honrar perante a sua mãe. Deus quer te honrar perante a sua esposa. Deus quer te honrar perante os seus filhos. Deus quer te honrar perante o seu pai. Aleluia. Então, Davi se ajoelha como um menino e se levanta como um rei. Aleluia. Davi se ajoelha como um improvável, mas se levanta como um provável e um valente nas mãos do Deus. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Eu não sei como você entrou por esse portão ou por aquele, mas todos nós entramos por esses portões. O que importa não é como você entrou por aqui. O que importa não é como você desceu daquele carro. Não importa se você entrou de mão atada por aqui ou com a mão livre, não. O que importa é como você vai sair. Irmão, mas eu saí de casa dopado, amarrado, envergonhado, os vizinhos me olhando, a minha família me julgando. Irmão, esquece como você saiu. Pensa como você vai entrar. Esquece como você foi apontado. E lembre-se como você vai ser exaltado. Glória a Deus, aleluia. Irmão Daniel, mas está doendo tanto, está aqui dentro. Ah, eu sei. Irmão Daniel, está doendo tanto deitar naquela cama e fritar a noite inteira. Eu sei. Mas vai valer a pena. Amém. Tem dupla honra na sua casa. O céu não tira férias, tá? Verdade, meu pai. O céu não descansa, o céu não dorme. Verdade, Senhor. Enquanto você está aqui sentado num culto aparentemente rotineiro, corriqueiro, o céu tem movimento, meu irmão. O céu, ele não age, o céu reage. Verdade, meu pai. O céu reage à sua entrega. Se você não entrega nada, o céu não se mexe. Verdade, Mas entre em movimento para você ver o que o céu começa a fazer lá fora. Então, o conselho de um amigo: começa a se mexer, começa a agir, para o céu começar a reagir. Tu entra em movimento na terra, o céu entra em movimento junto com você. E falando sobre improbabilidade, quando Davi chega mais para frente na narrativa, nós vamos ver que Davi está perante um filisteu. Mas não é qualquer filisteu, meu irmão. Era o campeão de Gate. Quase 3 metros de altura, né, pastor Hermes? Quase 3 metros de altura. A sua armadura escamada. A sua armadura, irmão, ela põe a respeito em exércitos. Então está ali. Vou resumir a história rapidamente, porque não temos muito tempo. O exército de Israel de frente ao exército de filisteus. E Davi e Golias está batendo no peito, dizendo assim: eu quero um homem. Eu quero um. Eu só quero um valente. Vamos ver quem me derruba. Vamos ver quem vai me vencer. Eu nunca perdi. Eu sou, eu posso, eu aconteço. Então, no meio do exército, vem um menino. Aquele mesmo do pasto. O improvável. Aleluia! Aquele mesmo que ninguém dava nada, filho. Olha aí. E vem vindo o menino. Tinha armadura? Não. Olha o mistério. Saul, um pouco antes, tentou pegar a sua própria armadura e colocar em Davi. Mas ela era grande. Ela era pesada. Davi não estava acostumado a lutar de armadura. Então ali está Davi de frente a Golias. E sabe por quê? Olha o mistério. Sabe por quê que Davi não temeu aquela armadura de Golias? Porque aquela armadura para Davi era fake. Sabe por quê?
Davi sabe que a verdadeira armadura é de Efésios 6. Davi sabe que aquela armadura de Golias não se compara à armadura de Efésios 6. A armadura de Deus. Então, quem via Davi entrando naquele campo de batalha, falava, de duas uma, ou sai tetraplégico, ou sai no caixão. A probabilidade de vitória de Davi não passava de 1%, talvez nem chegava. Mas Davi enfrentou. Davi sabia que aquele Deus que o honrou dentro da sua casa era um Deus capaz de derrubar aquele gigante. Então o que eu quero trazer para o seu coração nessa manhã, meu irmão, é o seguinte: lembra do Deus que te levantou. Todas as vezes que estiver insuportável estar aqui dentro, irmão, eu não aguento mais tanto perreco, irmão, eu não aguento mais ouvir a voz do irmão, irmão, eu não aguento mais ouvir aquele apito do bardo, eu não aguento mais. Lembra de onde caíste. Lembra como você entrou por esse portão. E lembra que existe, acima de tudo, uma promessa sobre a sua vida. Dupla honra, meu irmão. E não é honra humana. Não é uma honra do Lula, não é uma honra do Donald Trump, não é uma honra. É uma honra do céu. É uma honra selena. É uma honra do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando tudo parecer insuportável, lembra quem você é. Você é improvável aos olhos humanos, mas um escolhido aos olhos do céu. Lembra que se o mundo não te deu nada, o Senhor em João 3,16 diz: porque eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu melhor por ti. E João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo como? De tal maneira. Se você pesquisar no Google, procurar no dicionário o que quer dizer de tal maneira, você vai ver que é do seu jeito peculiar, que é da sua maneira íntima. Então Deus amou o mundo do seu jeito, que entregou o seu filho. Agora você pergunta, irmão Daniel, qual que é o jeito de Deus de amar? Qual que é a maneira que Deus ama? Irmão, eu não sei, mas o amor dele é imensurável. É verdade. O amor dele é inefável, inexplicável, é intangível, impalpável. O amor dele nos constrange. E é debaixo desse amor que nós estamos. Então, se você é um improvável, fique de pé nessa manhã. Que Deus possa falar melhor nos vossos corações. Que Deus possa ministrar melhor essa palavra em vossos corações. E se você é um improvável, se você lembra da promessa, se você crê, se você quiser voltar a ter intimidade com esse Deus, se você quiser reconciliar com esse Deus, é esse o momento. Se você quiser reconciliar com o Senhor, é essa a sua chance. Porque lembre, quando você age, o céu age. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Tem alguém que quer aceitar o Senhor como seu único suficiente Salvador? Amém, irmão? Olha só, 2, 3 improváveis, 4 improváveis, 10 improváveis. Deus, Ele faz isso. Os irmãos que estão aqui na frente, eles reconheceram que aos olhos do homem, eles são improváveis, mas eles se lembraram que aos olhos de Deus, eles têm um grande valor. Mas um irmão aqui na frente, em nome de Jesus. Irmãos, estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, aqui estão, Senhor, os teus filhos. Improváveis, sim, Deus, aos olhos humanos. Mas Tu é um Deus que trabalha a contramão da probabilidade. Tu é um Deus que trabalha na contramão da lógica. Aleluia! Se para o mundo não tem sentido, para o Senhor tem. Se para o mundo não vale nada, para o Senhor vale. Se para o mundo não tem mais jeito, para o Senhor tem. E é por isso que essas vidas estão aqui nessa manhã, reconhecendo, ó Pai, que eles são pó,
reconhecendo que eles vêm de uma matéria-prima do barro, que eles são vasos. Então nessa manhã eu te peço, Senhor, venha tocar esses corações. Venha tocar, Senhor, esses corações nessa manhã. Venha fazer com que essas vidas que estão aqui venham ser reconciliadas contigo. Venha perdoar, Senhor, as falhas. Venha perdoar os pecados. Venha perdoar, Senhor, a nossa pedidez, porque nós somos errantes. Nós somos fracos, limitados perante o seu tamanho. Mas eu creio no Deus que estava dentro daquela casa. Eu creio no Deus que tinha uma dupla honra para Davi. Eu creio no Deus que disse que ninguém ia se sentar naquela mesa enquanto Davi não entrasse. Eu profetizo nessa manhã que quando essas vidas não chegarem em casa, o mundo não entenderá o quão grande é o Senhor na vida deles. Glória a Deus. Eu lhe digo uma promessa, Senhor. Venha ressuscitar em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa manhã. Amém, irmão? Pode se sentar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, não é fácil pregar aqui na frente. Ainda mais com o homem de Deus como está aberto. Olha o pastor Danilo. A carne realmente treme. Mas enquanto o meu coração, minha carne tremer, é sinal que eu ainda estou temendo e tremendo a presença dele. E quando esse frio na barriga, essa tremedeira não passar, irmão, eu sei que tem algo de errado aqui. Amém? Vamos colocar de pé para encerrar o culto. Em nome do Senhor. Agora para o prosperidade,